tivesse feito casa de aposta, enfim, com certeza minha casa estaria pronta. Como é que foi a primeira decisão? Agora eu vou comprar uma casa abandonada. Eu senti uma coisa, eu não sei explicar, é coisa de outro mundo. As pessoas pensam real que a minha casa se pagou com a monetização de conteúdos que eu fiz. E ela não se pagou nem 3%. Nem 3%. Ela foi mais de 1 milhão e... Julie Molina começou na internet aos 13 anos de idade e hoje construiu literalmente uma das sagas mais insanas do Brasil. A reforma da casa abandonada mais famosa do país. Uma mansão de 1.000 metros quadrados, cheia de histórias bizarras, onde ela já gastou mais de R$1 milhão e enfrentou de vizinhos polêmicos a rumores de fantasmas na casa. Tudo isso sem nunca perder o bom humor e a autenticidade que conquistam uma legião de fãs. Não é à toa que ela já alcançou mais de 26 milhões de seguidores em suas redes sociais e enxergou uma oportunidade onde poucos teriam coragem de apostar. Hoje, o que era uma ruína tá virando uma das casas mais icônicas do país. E você vai conhecer o backstage de como ela chegou aqui construindo o seu futuro tijolo por tijolo. O primeiro TikTok foi um TikTok de foto. Foram várias fotos, eu ali. Comprei uma casa abandonada de 1.000 metros pra reformar. Eu deitada assim perto da piscina, e a piscina muito podre. Não que ela não esteja agora, mas né, tá cuidada, tá com cheguei aqui cloro. perguntando pra ela, cadê a pintura que eu vi que tinha na piscina? Tu Eu postou postei as esses fotos e deu 17 milhões em 24 horas. 17 milhões e 24 horas o carrosselzinho 1 de milhão foto. de likes. Eu já cheguei a tirar em um vídeo, tipo, R$1. Eu acho que o meu pensamento mesmo, sendo bem sincero, que eu acho que eu nunca falei isso, eu acho que eu tento sempre pensar... E aí, pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao podcast mais diferenciado do mundo, já falei. Estamos aqui no backstage que já dá pra ver pelo contexto, não preciso explicar muito, com a Julie. Finalmente rolou, aconteceu, né? Meu Deus, ele me deu o bolo 4 Não, vezes, que mas isso, graças a Deus, que gente, isso. deu certo. Eu pensei que ele vinha só quando a obra estivesse pronta. Quase Mas eu não. falei assim, se vier quando a obra estiver pronta, depois não volta, entendeu? Pra inauguração, porque só entra aqui Quem tava pronto antes. quem tava no negócio difícil, Então, entendeu? consegui minha entrada. Você viu que a gente falou, ela já deu um oi tá ali rolando. pra galera, ela tem vida Aqui própria. é isso, galera. A gente vai viver o backstage da obra da casa da Julie. Tem muita coisa pra gente contar e entender aqui, porque primeira vez que eu tô vendo uma obra assim desse nível rolando e vivendo. Você já me contou, sei lá, 1 ano que você começou essa obra aqui, né? Isso, na verdade tem 2 anos, né? 2 anos. Eu comprei a casa em 2023, a gente tá em 2025, né? Então... Foi pós-pandemia, você decidiu Foi. comprar uma casa. Na verdade, eu comecei a busca dela, enfim, de comprar uma casa exatamente foi em 2020, tipo, bem na pandemia. Porque eu morava de aluguel numa casa, que era, tipo, a minha casa de gravação, que inclusive foi a primeira vez, né, que eu aluguei um imóvel, enfim. E aí eu aluguei essa casa pra poder criar conteúdo. Então eu morava nessa casa com várias outras pessoas, tipo... uma Nigo House Nigo da House. vida. Então, vamos até antes da gente entrar talvez na parada da casa, pra dar contexto pra galera, até entender como é que, tipo, da onde se decidiu comprar uma casa, dá um leve resumo de, tipo, como foi a sua entrada no mundo da internet, 2011? Ah lá. 2011. Então, os primórdios da internet, o que você estava pensando? Como é que você começou? Eu acho que, tipo assim, na época, sei lá, é porque é muito difícil analisar como é a internet hoje e como era em 2011, tipo, nessa época que a gente começou, que era, tipo, muito, né, os arcaicos. Porque na época, quando eu comecei, existia, sei lá, o Felipe Neto, e aí de blogueira existia a Nina Secret, Boca Rosa, e era um mundo meio assim, tipo, eu não entendia muito bem o que eu queria fazer, o que eu ia seguir, pra onde, o que eu iria fazer. Eu não fazia vlogs, muito vlogs ainda, então era meio... perdidona, assim, eu fazia um pouco de tudo, eu não tinha meio que um nicho, assim, eu faço vlogs, eu faço maquiagem, eu faço tal coisa. Mas eu comecei em 2011, eu tinha um blog. 2011 você tava com quantos anos? Só pra gente entender. Não sei matemática, então eu tenho 20... também não precisa falar a minha idade, entendeu? Eu tenho 22, aí... Tá. Eu nasci em 98, mas eu tenho 22 hoje, você não vai falar a matemática do meu nome real, do meu número real de idade, Tá. mas em 2011, eu nasci em 98. Você tinha 13 anos. 13 anos. Boa, tá adolescentezinha ali, já começou vendo potencial no YouTube. Não. Era onde? Não, você pulou. Eu era blogueira de blog. Nossa, Então, fazer tipo página. assim, eu não sei se você lembra, tipo, não sei se quem tá assistindo também lembra dessa época de blog, que era tipo blogspot, mano. A Sim, galera fazia lembro. blogspot. Então eu tinha, enfim, era a época, inclusive, de Orkut. Então era blog e Orkut, assim, Tumblr era essa não vibe. ainda? Tumblr, Aí, ó. eu tenho Tumblr até hoje, Aí. POV. Eu amo, é uma rede social que eu consumo até hoje. E aí, eu criei o blog, e no blog eu ensinava as coisas através de foto, porque o blog era tipo aqueles tutorial por foto, Sim. aí eu numerava 1, 2, passo 1, 2, 3, 4.
E eu fazia os posts no blog. Só que aí eu falei, cara, isso é, tipo, muito difícil das pessoas entenderem. E eu ensinava a fazer coisas. Então, eu ensinava a fazer customização, customizava roupa, ensinava a fazer coisas, sei lá, decoração de festa. Eu ensinava a fazer uma bola de construção, tipo, para decorar festa de aniversário. Com 14 você tava ensinando a customizar. Então, eu sempre gostei muito de fazer coisas manual. Uhum. E aí, eu ensinava, tipo, short. Tinha uma época também de short, blusa tie-dye, mano, que foi uma febre. E aí, não sei o que, no Tumblr. E as garotas Tumblr usavam, e as gringas, e as fake do Orkut usavam as blusas estampadas. E aí, eu ensinava a fazer isso tudo no blog. E aí, eu falei assim, cara, é muito mais difícil eu explicar como faz a parada, tipo, por foto, né? Porque eu tirava o meu amigo, velho, o Igor, ia lá, tirava minhas fotinhas dos looks, pegava as roupas da minha tia, ia fazendo os looks do dia, enfim, tinha todo esse contexto. E só pra gente entender esse contexto, você tá falando de fazer o blog e tal, você conseguia ver quantas pessoas acessavam a página e tal? No início eu tinha 2, eu, tipo assim, eu mesmo via. Atualizava. Mas depois foi crescendo, foi pra 20 views, depois 200. E aí era muito engraçado essa época, porque eu aprendi a fazer tudo. Então, foi uma época que eu tinha que me virar. Tipo, gente, era, tipo, muito arcaico tudo. Você não tinha muitas coisas, não tinha muitas pessoas também que faziam. E aí, eu aprendi a mexer, tipo, em HTML, essas coisas, códigos de site, enfim, tudo com um blog. E aí Design também, Design tudo, eu mesma fazia. Tipo, era Photoscape, mano. Não sei Caraca, eu lembro disso. Photoscape. Fazia tudo no Photoscape, então montava os negocinhos, fazia a capa do blog, o designer, enfim. E aí, inclusive, que nasceu o meu nome, porque eu não sou Julie Molina, né? Meu nome não é Julie Molina na vida real, eu sou Julie Ferreira Coelho. De onde, e eu assisti uma novela na Nick que chamava Sonha Comigo. Essa não acompanhei. Tipo, bem assim, adolescente, bem tal. A menina era tipo uma popstar, tipo meio Hannah Montana, da Shopee. E aí, ela chamava Clara Molina. E ela era cantora, e aí, tipo, ela ia pra escola e tal, usava uns laços, uns negocinhos. Eu falei, cara, gostei desse nome. E eu não gostava muito, porque assim, na época, quando eu tinha blog, existia Camila Coelho. Então, Camila Coelho era a blogueira mais famosa de blog da época. Eu falei, cara, se eu colocar Julie Coelho, todo mundo vai pensar que eu tô imitando a Camila Coelho. Tipo, nada a ver, porque é meu nome. Mas ia ficar uma coisa, ela já era muito forte no Coelho. E aí eu falei assim, não, Julie Ferreira não vai ficar legal. Vou colocar Molina. E eu coloquei no meu MSN, Julie Molina, pegou, coloquei no Orkut, coloquei no blog e pegou pra sempre. Tipo, eu assinava coisa na biblioteca na minha escola de Julie Molina. Tipo assim, pegava livro na escola e era Julie Molina. E eu me sentia a Julie Molina, assim, real, eu fiz o negócio ali. Essa persona. Virei, tipo, Julie Molina, porque eu acho que combinou com o meu nome. Eu acho o Julie muito pequeno, tipo assim, não dá pra fazer muitos apelidos e, sabe, enfim. Coloquei o Julie Molina. Deu certo. Pegou. Aí, enfim, coloquei no blog aquela coisa toda. E aí, na época, existia Capricho, não sei se você lembra. Colírio Capricho, It Girl Capricho. E aí, foi essa época que eles me chamaram, assim, pra fazer uma matéria na revista, e existia revista física ainda. Mas eles te chamaram pra fazer matéria, você já tinha a sua imagem exposta ou era um blog que era meio... Não, eu meio que mostrava meus looks do dia. Entendi, entendeu? Aí eles o viram look você do lá... dia era foto minha mesmo, com lookzinho e tal, na avenida lá perto de casa, no meio da avenida, as paredes tudo rebocado, no meio da favela. O que tiver de imagem desse passado aí vai estar aparecendo agora. Não puxa, entendeu? Puxar. Aí, saiu, eles tinham uma coluna, assim, na Capricho, que era It Girl da Semana. E eles chamavam blogueiras, mas na minha época, tipo, de blog, existiam muitas blogueiras famosas, porque era o auge. Tipo, as blogueiras eram as Virgínias de 2011. Sim. Então, tinha Bruna Vieira... Tinha muita gente, era Carol Pinheiro, era uma galera assim. Aí a gente já tava falando de que ano? Andou um pouco mais. 2012, 2013, era Léo Picon, Ana Cardoso, aquela coisa toda. Só que eles eram a nata da Capricho. Sim. E aí tinha umas colunas a menos, entendeu? Dos iniciantes. E aí eles foram e me chamaram, tipo, pra ser It Girl da Semana. Aí você, tipo, mandava as fotos e eles faziam na coluna, assim, da Capricho. Aí saía todos os seus looks, saía o seu blog e tal. Qual foi o seu aí eu sentimento? tive 20 mil acessos no meu blog nesse dia. Caraca, sério? Era nesse nível? Pra entender que uma revista, não, tipo, amigo, conseguia era, tipo, puxar... Assim, blog era, tipo, muito auge. Eu amava. Inclusive, sabia que há umas 2 semanas atrás eu tava super pensando, tipo, gente, e se eu voltasse com um blog? Tipo, se eu inventar mais um pra minha cabeça, tá pouco, né? Não basta shorts, Twitter e tal, entendeu? Mas é porque eu amava, assim, a vibe. Parecia meio que um diário. Sim. Eu levava o blog como se fosse um diário secreto, assim, que não era tão secreto porque as pessoas liam.
Então, mas aí depois que você sai na Capricho e chegou, tipo, 20 mil não. acessos e tal, o que foi a direção dali? Aí, beleza. Falei, cara, que legal, as pessoas estão gostando do meu blog, vou investir mais. Fiz lá, fiquei pensando o que eu faria, enfim. Eu falei, cara, eu acho que a melhor função agora é eu gravar vídeos no YouTube e linkar esses vídeos e colocar os... Porque tinha como colocar no blog o vídeo do YouTube na barra do seu post. Sim, então, sim. você, tipo, meio que, né, incorporava Ficava ele ali, ali. colocava ele no código e ele aparecia na página, no vídeo, né? Então, o escritinho, e a pessoa dava play e conseguia assistir o seu vídeo dentro do blog mesmo, sem precisar ir pro YouTube, que ficava ali, Sim. né, o vídeo. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a fazer uns vídeos assim pro YouTube pra explicar as coisas. Quando for fazer tutorial, grava vídeo que é mais fácil. Tanto que meus primeiros vídeos do YouTube é tipo isso, como fazer um delineado gatinho. E tá até hoje nesse mesmo canal lá. Se voltar no meu, no Julie passado... Molina, claro que não. Primeiro, sou idiota, né? E também não vou te mandar o corte pra você colocar aqui nesse momento. Pô, vários ouros ali. Mas assim, era tipo, como fazer delineado. Era coisas que na época era muito pesquisado pela galera. Sim. Então era o nicho que eu tava ali fazendo. Então eu ensinava como recortar sua calça, mano. Tinha uma época que a febre era recortar a calça com tesoura. Aí você faz um tanto das calças rasgadas, aí eu ensinava isso. Foi um vídeo meu também que foi muito viral. E aí eu tenho um dos meus primeiros vídeos do canal, se não foi o primeiro, foi o segundo, que era pintando meu cabelo de azul. Caraca, logo no começo foi a definição. E esse do teu vídeo cabelo. estourou. Que era um vídeo que na época deu muitas views. Eu lembro que deu 50 mil views. E pra mim era muito, porque a gente tá falando de, tipo, muitos anos 2014, atrás. É. Aí, mais ou menos? 2014, 2013 que eu postei esse vídeo. E era um vídeo muito caseirão lá em casa. Minha casa não tinha nem reboco. Minha casa era no tijolo. E aí tinha uns pedreiros lixando parede, plá, plá, plá. E meu amigo me ajudando. E era tipo, eu com certeza deixei mais ou menos metade de uma geração careca fazendo esse tutorial. Porque era tipo muito caseiro. Você pegava tipo panelina, colocava álcool. Acho que todo mundo que tem o cabelo colorido já fez esse passo a passo. E aí você misturava no creme, tacava no cabelo e pintava. Então eu ensinei isso. Caraca. Foi um viral na época. E aí era, tipo, muito isso, era muito básico. Eu era muito ruim também, porque era aquelas câmeras, sabe? Tipo, Cybershot. O que você tava usando naquela época ali pra fazer conteúdo? A minha tia sempre teve câmera e telefone da época, assim, ela tinha uma condição mais da hora. E minha mãe, ela tinha uma câmera muito antiga, dessas mesmo, tipo Cybershot. A qualidade era muito ruim pra gravar. E aí, era muito engraçada, porque essa câmera era o xodó da minha mãe. E quando ela saía pra trabalhar, ela ficava de 7 às 5h30 trabalhando fora. Nesse tempo, eu pegava a câmera escondida e gravava. E assim, sério, eu fazia toda uma tour, amigo. Porque eu pegava o cartão de memória, eu passava pra ela não saber que eu gravei naquela câmera. Porque era uma câmera, tipo, sabe? Tipo, que o padrinho dela deu, enfim. Entendi. E ela não gostava que eu mexia, porque tudo eu estragava. Aí, ela foi, enfim. E eu pegava e fazia esse rolê, chamava meu amigo. Ele me ajudava, gravava, tacava lá. Tanto que na época, quando o vídeo viralizou, eu falei assim, mãe, meu vídeo deu 50 mil. Aí ela, isso é vírus. Tal, não entendia. Tipo, 50 mil? Tipo, não, isso é vírus e tal, nanã. E aí foi indo, continuei gravando os conteúdos, e aí depois disso eu fui gravando alguns vlogs, mas era muito ruim, porque eu gravava e editava no próprio YouTube. No YouTube? No YouTube. Você não tem editava aquele barra de tipo aquele editor do YouTube? Sim, mas em 2013, 2014... Existia. Não, eu lembro, mas só que era muito ruim. cru, E eu não você tinha edições épicas, Nigo House, entendeu? Não tinha, gente. Mas a gente também não começou com edição épica, mas... Era muito básico, meus vídeos no início era só o corte, aí vinha a vinheta. Tum, 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 tum. Mas você lembra que tem a banca de áudios livres do YouTube também? O que eu fazia? Pra eu editar um vídeo muito épico, porque pra ser em 2012, meus vídeos eram bons. Porque tinha uma vinhetinha, tinha uma musiquinha, aí você entrava, tinha um corte, tinha uns escritinhos, os letterings, e eu fazia tudo no YouTube. Essa era a época do banner do YouTube, que era quase a página inteira, né? Tipo, era outro universo. Outro mundo, outro layout. E aí você saiu, então, ali do blog, continuou focado no YouTube e aí seguiu aí eu fui fazendo os dois. Eu gravava vídeo, postava no blog, depois eu comecei a arrumar uns colaboradores do blog, coloquei pra galera, quem quisesse fazer matéria. E aí entrou uma galera, tipo, e eu deixava o acesso, né, que tinha como, né, outras pessoas acessar. E aí eles faziam posts semanais, então o meu post era na segunda, eu tinha a Brisa que era na quarta, e tinha fulano que era na uma sexta. editora mesmo, tipo, de conteúdo. E aí fui fazendo, gravando no YouTube e fui indo, mano. Fui crescendo aos poucos e tal, foi bem Então, aos mas poucos. aí você falou começou a viralizar, customização, 50 mil views e tal, mas pra ter uma proporção, assim, de inscritos, você tava ali com quanto? Ai... Vai saber. Ali eu ainda tava na escola, eu só me lembro que quando eu formei no 3º ano do ensino médio, eu bati 100 mil. Bateu 100 mil. Então eu demorei, tipo, foi bem então, uns aos 5 pouquinhos. anos, porque se você tava com 13 quando você começou,
Levou uns 5 anos pra você acabar a escola eu tinha uns e bater 100 mil. 100k. Mas era aquilo, né? Tipo assim, o YouTube, eu nunca comecei pensando em números e em grana. Então, meio que, tipo, eu não tinha o YouTube como um trabalho. Sim. Eu meio que fui fazendo, eu não tinha uma Algo que rotina era de um postagem, hobby, antigamente também não tinha muito, tipo, aí saía vídeo segunda, terça, a galera postava meio solto. Sim. E aí que, quando eu formei no 3º ano, que foi quando minha mãe falou assim, ó, você vai fazer faculdade, minha mãe trabalhava numa faculdade, e aí eu consegui uma bolsa, né, de 100% de estudo Sério? pra estudar. Fiz Enem também, essas coisas todas. Mas por ser uma boa aluna ou tinha alguma coisa a ver com conteúdo? Ou Cala algo? a boca, eu era uma boa aluna, Não, tá? não Mas sabia. assim, depende do ponto de vista de quem tá vendo também. Mas é porque minha mãe também trabalhava na PUC, então eu tinha uma bolsa também por uma porcentagem, né, pelos trabalhadores e os funcionários têm. E aí, beleza, eu tinha conseguido uma nota boa, assim, tipo, considerável no Enem pra poder tentar em algumas faculdades e tinha essa opção também de estudar na PUC. O que você queria fazer? Hã? O que eu queria fazer? Eu não queria fazer nada disso, entendeu? Porque eu não sabia, tipo, o que eu vou fazer? O que eu mais fiquei instigada em fazer na época era cinema. Gostava Também. entendeu? Gostava muito de audiovisual, sempre gostei de câmera, sempre gostei, né? Enfim. Fiquei pensando, mas eu falei assim, mãe, me dá 6 meses. Dá 6 meses que eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou fazer isso virar. Porque eu ganhava, era tipo 50 conto, né? 100 reais, tipo assim, não dava pra nada, fazia nada. E tudo que eu ganhava, eu comprava material pra fazer coisinha e vídeo. Você ganhava, quando você tá falando, mesmo que seja 50 reais, era a AdSense ou do blog que você ganhava? Blog não dava dinheiro. Não dava? Não tinha anúncio no blog? Tinha, mas era tipo assim... Muito difícil. É muito difícil, era a nata da nata, enfim. Inclusive, nossa, você desbloqueou uma memória afetiva, porque na verdade eu tive uma época que eu consegui uns patrocínios da China pra fazer uns anúncios no blog. Mas era tipo assim, 30 reais, 50 reais, aí botava os anunciozinhos, ficava o bannerzinho, e eu mesma que colocava, eles mandava todo mês a fotinha, você incorporava lá no site e ficava... Mas eu lembro que eu cheguei a fazer uns 100 reais na época de blog. Mas a gente tava falando de você tava começando a ganhar dinheiro porque você ia entrar na faculdade, né? Aí a minha mãe falou, tipo, vamos ir aí, tal, entra, eu quero meu pai também, meu pai tem uma cabeça mais antiga, mais fechada, não, vai fazer faculdade, não sei o que, não sei o que. E ali eu já tava, tipo, com 100 mil, eu já tava ganhando mais, eu já tava, tipo, tirando um dinheirinho legal, tipo, 200 reais. E aí, tipo, mas pra mim já era, tipo, muito legal. Sim. E eu sempre fui muito, assim, sempre gostei de fazer coisas. Então, na minha época de escola também, eu sempre trabalhei, eu vendia bombom, eu vendia bala, pirulito, água na rua, pastel na rua. Amigo, se eu não fosse youtuber ou influenciadora, eu seria feirante ou então vendedora. Viver da arte. Eu gosto de mexer com pessoas. E aí eu sempre gostei, eu sempre vendi desde nova, assim, 10 anos de idade, eu já tava vendendo coisas, assim. E aí, enfim, resumindo, minha mãe virou pra mim, vamos fazer a faculdade, tá? Eu falei, me dá 6 meses que eu vou fazer o negócio dar certo. E aí, nem foi 6 meses, em 3 meses, assim, eu fechei o primeiro contrato grande, assim, porque eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida, que era, tipo, 5 mil reais. Foi com L'Oréal. Então, era uma marca muito foda. Sim. E aí, inclusive, foi, se eu não me engano, foi no Rock in Rio, uma coisa assim. E aí, eu fui, enfim, aí mostrei pra minha mãe, e aí todo mundo, aí meu pai e minha mãe, tipo, caraca, meu Deus, 5 mil reais, a gente nunca tinha visto esse dinheiro na vida. E aí, eles falaram, ó, agora tem o caminho. certo, né? Porque pais é tipo assim, né? Mãe e pai é tipo, eu acredito, eu tô te apoiando, mas eu preciso ver o resultado disso pra ter certeza, né? Que eu também entendo que era muito... não é igual hoje. Exato. Hoje você começa, a galera entende um futuro ali, entende onde você pode chegar, enfim, mas antes não. Sim. A sua narrativa é muito próxima à nossa. Eu tive a mesma coisa. Eu passei pra PUC, pra cinema, design... Quando eu olhei, eu falei, não é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu pedi, mãe, me dá um ano. Eu tinha feito um intercâmbio que acabou fazendo eu pular de ano. E eu falei, já que eu ganhei um ano, deixa eu pensar um ano. E aí foi isso, foi o all-in. Aí a gente acabou conseguindo bolsa pra estudar lá fora. Eu esqueci. Primeira coisa que ela falou aqui antes da gente começar é, não fala inglês comigo. Ai, mano, a gente é brasileiro, entendeu? Ele falando uns termos em inglês como é que é? dele. Mas isso é um termo em português. All-in. All-in é do poker. Botar tudo. Entendi. Deu tudo no negócio. Entendi. Apostou tudo. Perfeito. Apostou tudo. E aí foi quando deu certo, explodiu o canal. Então, escutando isso, é sempre isso. Tem aquela fase que é acredita um pouquinho e aí acontece. É porque no início, eu falo, hoje em dia eu acho que se alguém começa hoje, é mais fácil de
outras pessoas acreditarem e validar. apostar que vai dar certo vendo vários resultados de pessoas. Sim. Mas na nossa época era muito difícil, tipo, porque você não via muito, É, não não. ouvia falar, você não via gente que tinha dinheiro, ou então se eles... Era os uma grandes incerteza. era uma Ninguém incerteza. sabia. E só pra gente entender de novo de fluxo de tempo, quando você tá falando L'Oréal, que foi o seu primeiro contato e tal, 2016, 2016. que era só pra entender que era a época que a gente também chegou Aham, lá, essa época do 2016. YouTube. E aí foi aí onde você começou a ficar mais focado em YouTube. Aí eu comecei a gravar mais, enfim, comecei a pensar mais em conteúdos que a galera tava querendo assistir. Aí fui mais pro vlog também, fui mais pro dia a dia. Fazia muito desafio, muita trend, assim, do momento que tinha no YouTube, né? Então, Aham. rolavam uns desafios da época, tinha muita Desafio coisa. da Chinelava, garrafa, desafio da garrafa. Camada, aham. sem camadas. Sem camadas, fiz 100 camadas de Coca-Cola com o Enaldinho, mano. A gente dois Então, aí é onde a kits, história assim. de vocês conectam, 2016 ali? Eu conheci ele mais ou menos nesse ano, também por ele ser de BH. Então Sim. a gente tinha um grupo, mano, que foi o Gregory Casey, mano, Aham, que ele lembro. criou na época, chamava Grupo Uva. Era eu, John Vlogs, Enaldinho, tinha umas outras blogueiras. E tipo, Caraca. chamava Uva, Unidos Vamos Além. Ah, Meu Deus, genial. foi o Gregory, coisa do Incrível. Gregory. E aí eu acabei conhecendo o Enaldinho, mesmo a gente sendo da mesma cidade, né? Porque o Gregory também era de BH, então a gente meio que se reuniu, enfim. Aham. Aí eu me conectei muito com o Enaldo, a gente sempre se deu muito bem, assim, de ideias, enfim. E aí foi indo, a gente também começou... Foi quando eu também comecei a conhecer pessoas desse meio mesmo, Sim. pessoal. Porque eu sempre seguia muitas pessoas no YouTube, mas não conhecia, né, Era meio pessoalmente. sozinho fazendo É. acontecer. E aí, então, boa. Aí você ficou... Quando você começou o vlog, você ficou mais vídeo diário? Você chegou a postar diário ou era... Eu acho que eu nunca fui meio Resende, sabe? Eu sempre... meio Resende? Resende, acho que ninguém é muito eu acho que eu Resende. tentei, assim... 6 vídeos por dia... Não, eu tentei, já. mas eu acho que teve, é porque na época rolava um trem que era tipo assim, em abril, não tinha um negócio que em abril todo mundo postava vídeo todo dia na gringa. Então o brasileiro colocava isso, e tem um nome gringo pra isso, e você deveria saber, já que você gosta de ficar usando essas palavras. Eu lembro. Era tipo- Everyday. alguma coisa April, assim. Tinha um Aham. challenge. E aí, era nesse mês de abril, eu Aí você postei fez? vídeo todos os dias. todos os dias. E aí você diria que então você virou youtuber. Que eu acho que é um diferencial grande que eu vou entrar na narrativa. Eu acho que eu sempre me identifiquei como youtuber. Por quê? Porque blogueira, na minha concepção, era quem tinha blog. Hoje, blogueira é quem fala de beleza, né? Tem um lifestyle mais de beleza, mais voltado. Então, hoje em dia, a galera chama blogueiras eu acho que a estética da blogueira hoje em dia é isso, né? Sim, Maquiagem, tá mais no lifestyle, Instagram, TikTok. Aí, na minha época, blogueira era quem tinha blog, entendeu? Tá, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que isso é um diferencial muito irado seu. Você é uma das pessoas que eu consigo ver que até hoje tem um bom engajamento, conseguiu trabalhar multiplataformas. Uhum. Tipo assim, você consegue tancar ali o YouTube, fez série, né? Você fez filme pro Uhum. YouTube, aí você tem a série no TikTok, porrô, da Uhum. transformação da casa, e você também tá lá no Instagram, posta foto, tudo da sua vida e consegue ser engajada. O que você diria que você faz diferente, que você consegue alimentar os três? Que eu, por exemplo, tava ontem com o Enaldinho falando, cara, não consigo fazer Instagram, só YouTube. E eu entendo a cabeça dele. Aí você vai só pra Instagram e TikTok, tipo, a pessoa, pô, não sei trabalhar YouTube, fazer vídeo longo. Como é que você consegue ter esse diferencial? O que você acha que Eu faz me mato, isso? né? E ter uma obra rolando ao mesmo tempo. Mas, na real, eu acho que é tipo assim, eu entendo muito, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive, né? Porque ele sempre falou que era uma dor dele. Cara, não sei como que você faz Instagram e TikTok e consegue postar YouTube. Claro que eu não tenho uma frequência como ele tem, que ele posta vídeo Sim. diário. Então, eu não posto vídeo no YouTube todos os dias. Mas é uma meta minha, era uma coisa que eu queria muito. Mas hoje em dia, também pensando analisando um pouco o YouTube, eu sou uma pessoa que eu estudo muito as plataformas. Eu consumo e é tudo que você imaginar. Eu tô ouvindo os micro-influenciadores, eu sigo os micro-influenciadores, eu vejo o que eles estão fazendo, que eu acho que o futuro são eles. E eu acho que um comportamento até que a gente pode ver é como as marcas têm se comportado em relação a contratar influenciadores e que eles estão muito inseridos no mercado, né, os micro-influenciadores, que eu acho que eles têm a comunidade muito fiel. E eu sempre tento eu acho que o meu pensamento mesmo, sendo bem sincero, que eu acho que eu nunca falei isso, eu acho que eu tento sempre pensar como se eu estivesse começando. O meu pensamento é esse. Como eu pensaria se eu fosse uma pessoa que estivesse começando na minha época e como se eu fosse uma micro-influenciadora. Então, eu me trato como se eu fosse uma micro-influenciadora. E é isso que você diria que faz você constantemente Isso me faz ser uma comunidade forte que tenha o desejo de me consumir em todas as redes sociais. Então, eu sinto que quando
quando você pensa como micro, você não pensa muito no número, você pensa mais na sua comunidade. Sim. Então, eu não tô pensando no número, eu tô sempre pensando na minha comunidade, dos meus seguidores. Então, eu pensando nos meus seguidores, eu começo a entender que talvez seria bom que eu estivesse no Instagram. Seria bom que eu compartilhasse também no TikTok. E seria bom que esse conteúdo não fosse parecido. Ou que esse conteúdo fosse para comunicar no TikTok e comunicar no Instagram de forma diferente, mesmo que seja o mesmo assunto. Isso é do caralho, porque hoje em dia, assim, a minha percepção é as pessoas têm o conteúdo curto em todas as multiplataformas, faz uma coisa só e posta em todas. Você hoje Não, pensa... eu tento ao máximo, eu construir entendo que no diferente. TikTok, às vezes, um conteúdo... Claro que tem conteúdos curtos que no TikTok vai performar bem e também no Instagram esse mesmo conteúdo vai dar certo. Mas eu sempre tento entender, até mesmo escrito, assim, como eu escrevo no TikTok, eu não escrevo no Instagram. Aham. Tipo, no próprio vídeo, assim, sabe? Então, são coisas, pequenos detalhes eu tento trazer também. Eu acho que o Instagram, ele tem essa vibe de ser um pouco mais... mais Vida. pensado. É porque eu acho que o Instagram, ele é um pouco mais aesthetic. Aesthetic, viu? Pelo Você usou, amor de você usou. Deus, mano. Ah. Eu acho que tem mais essa estética, entende? Então, tento também trazer um pouco da estética pro Instagram, uma coisa mais artisticamente falando. Mas também não significa que eu sou muito boa fazendo isso, não, porque eu tenho um pouco de preguiça, então eu vou mais pro realzão mesmo, a vida real. E o TikTok, eu sinto que hoje em dia o TikTok, ele traz muito isso, sabe? A vida real e um negócio muito rápido. Você grava meio que um stories pro TikTok e aquilo ali vai performar melhor do que você gravar um super vídeo. E eu entendi isso. Então, feito isso, dito isso, eu vou mais pro básico no TikTok sempre. Eu já entendi que o meu foco ali que dá views e que vai viralizar o conteúdo é eu narrando. E eu faço ali narrado. Mas e aí, como é que você escolhe pra onde você quer gravar? Por exemplo, você tá aqui na casa hoje. Uhum. Aí, por exemplo, você recebeu um convidado, eu aqui. Uhum. Como é que você tá decidindo se isso equivale a um vídeo pro YouTube, se isso, na verdade, você vai fazer um TikTok com Na verdade, voiceover? sempre vale pra todos. E aí O você... conteúdo sempre dá pra gente colocar em todas as plataformas. Mas na aí minha você cabeça. sempre capta, pensando para todas as plataformas, aquele mesmo conteúdo. E aí você faz esse processo todo. Você grava a versão pro TikTok, Eu aí gravo... você faz o vídeo longo. A gente tem um meme aqui, tipo, quando minhas amigas estão aqui, enfim, eu falo, grava em pé, grava deitado, gente, é TikTok, gente, é Reels, gente, é YouTube. Então é sempre, tipo, eu tava até vendo que viralizou um vídeo, assim, que era do marido, tipo, gravando dois tipo, celulares. um colado, assim, em pé e um colado deitado. Mas eu tenho essa dificuldade ainda de gravar um mesmo instante para o YouTube e mesmo para o TikTok. Às vezes é uma cena que não dá pra eu repetir. Mas mesmo assim, eu tento fazer ao máximo pra recriar a cena, pra repetir pra plataforma em pé. Porque eu não consigo. Primeiro porque no YouTube eu falo, né? Sim. Não é um conteúdo narrado. Então eu tenho já agonia, eu já não consigo pegar esse conteúdo e desbravar ele no narrado, porque eu não vou estar assim, blá, 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 e narrando em cima e eu, blá, 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 blá. Entendeu? Tipo, blá, 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 blá. E em cima eu tô narrando, então eu tenho esse toque. Eu vou sempre recriar a cena em pé. Tipo, nunca abro mão de recriar a cena. Então, tem coisas que eu perco. Aí, o principal, eu vou tacar essa galera pra essa comunidade assistir integralmente no YouTube, porque eles vão ter essa cena impactante que eu não consegui captar em pé. Então, é isso. Na escala final, se você tem que escolher pra onde você vai priorizar um take que você tem que gravar, YouTube. é o YouTube, porque a pessoa tá mais tempo lá com você engajado. E você falou uma parada curiosa. Você sente que você falou, a necessidade da sua comunidade de querer ver em outras plataformas. Você sente que é o mesmo público que tá consumindo nas 3 plataformas a tua história? Não. Do TikTok é uma galera... Eu acho que o YouTube são os que nasceram comigo. Os guerreiros lá. São, então, desde lá de trás... São aqueles que aguentaram tudo e que acompanham desde o início, que sabe que a minha cor favorita é tal, e que eu cago 3 horas da tarde e que não sei o que, vai beber um café. E as outras redes, eu sinto que o TikTok, eu tenho muitos adolescentes que me consomem, mas eu também tenho um público muito mais velho. Porque a casa me trouxe isso. No TikTok é um público mais velho? Eu hoje sou parada por mães, vós, tios e pais na rua. Que vem no TikTok, não no Instagram. Que vem do TikTok. Você que acredita? Loucura. Porque é meio contra... Eu acho que eu virei aquele conteúdo que a avó tá no sofá e vai passando a obra, tipo, sei lá, vai passando os cachorros, os macacos se alimentando. Eu acho que eu tô nessa foiura aí da galera. Então, tipo, os tios e as tias também estão assistindo. Sim. Mas eu acho que é por conta da obra, sabe? Sim. Traz uma parada mais conexão. De construção. Também teve um tempo que eu tava fazendo muito TikTok que era sem ser narrado, também sem nada, só, tipo, tudo aceleradinho. Eu faço um cômodo inteiro e destrincho ele em um
TikTok do início até o final do resultado final, em 1 minuto de TikTok, com música. Então, aquele conteúdo eu sinto que ele vai pra uma For You de umas pessoas mais velhas e que não consome tanto, tipo, conteúdo de jovens, de entretenimento nesse sentido. Pô, vamos entrar então na história da casa, porque eu acho que tem muita coisa pra entender aí, quando você tá falando igual de fazer uma reforma de um cômodo inteiro e virar só um TikTok e tudo. Como é que foi a primeira decisão, né? De tipo, você tava lá fazendo seu conteúdo e falou, agora eu vou comprar uma casa abandonada. Eu sempre falo isso, mano. Acho que eu já falei isso em todos os lugares que eu fui. Eu não comprei a casa pensando no conteúdo. Por mais que eu sou uma pessoa que, né, a minha vida gira em torno do que eu, né, mostro pras pessoas também. Enfim, eu sempre penso também em como eu vou trazer o meu público pra essa nova vida que eu tô trazendo. Mas eu realmente não pensei nem que fosse virar tudo isso e nem que fosse acontecer todas essas coisas que aconteceu. Então eu falo que eu sou uma pessoa que eu meto louco, e quando eu falo que eu meto louco mesmo, que eu nunca penso nas consequências das merdas que eu faço. E as consequências, elas chegam. Só que, de fato, as pessoas... Eu acho que todo mundo que assiste sempre pensa, meu Deus, é óbvio que é pensado, meu Deus, ela é criadora de conteúdo, meu Deus, é óbvio que rola estratégia, é óbvio que ela monetiza e ela pagou a casa e ela tá ganhando muitos milhões e plá, 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 plá. E é várias teorias da conspiração que o povo começa a falar na internet. Mas, realmente, eu não peguei pensando que seria o que foi. E que, tipo, isso ia ser... Porque eu sempre gravei conteúdo de dia a dia, vlogs, então eu já fazia isso. Então, a casa, ela iria se tornar um conteúdo mais do mesmo do meu vlog, do dia a dia, enfim. Entendi, não foi pensado. Mas aí, quando você chegou aqui... O primeiro vídeo. Já foi o primeiro vídeo? O primeiro vídeo viralizou. Você mostrando que comprou a casa, a tua? Foi, na verdade, olha pra você ver que loucura. Eu lembro que tinha saído assim, tava rolando os boatos que eu ia entrar pro Big Brother. E aí eu tava meio sumida, aquela coisa toda, e eu não ia pro Big Brother. Eu falei, cara, vamos usar isso pra anunciar minha casa. Eu já tinha comprado a casa... Comprado entre aspas, que eu nem paguei, né? Nem até hoje eu paguei. Mas eu já tinha pegado a chave. Como era uma casa abandonada, os ex-proprietários falaram, cara, não tem problema, pega a chave. Se você quiser fazer alguma coisa lá, pode. Eles sempre foram muito solícitos, assim, comigo em relação a isso. Peguei a chave e falei, cara, deixa eu pensar como que eu vou anunciar esse conteúdo. Tipo, como que eu vou anunciar que eu comprei uma casa? Porque já existia, você entende? A casa abandonada foi um boom pra quem não me acompanha, mas pra quem tava na minha comunidade do YouTube, sabe que eu já tava no rolê da casa desde 2020. Muito tempo. Então, eu já estava procurando casa há 3 anos. Caraca. Entendeu? Então, eu olhei vários imóveis. Eu gravava essa tour. Eu mostrava os imóveis que eu fui. Eu mostrava casas que eu tava olhando. Eu já tinha também uma casa que tá na justiça até hoje. Inclusive, que eu dei entrada numa casa. Que ela não tinha documentação. Que ela não tinha bits. E que venceu o período de contrato. O cara não me ajudava em nada. O cara, tipo, era super rígido. Não me dava chave, não deixava eu entrar. E eu fui perdendo tempo. E foi passando 1 ano, foi passando 2 anos. Entrou pra justiça, desisti dessa casa, entrou pra justiça, porque o cara também me deveu multa, enfim, maior rolo. Não resolveu essa casa? Não, até hoje eu tenho esse dinheiro na justiça da entrada dessa primeira casa que eu dei. E eu já tava muito desiludida, eu não queria mais nem olhar a casa. Entendi. E aí foi quando eu vim olhar uma casa que era do lado dessa, que é a casa do lado que eu fui olhar, que eu vim olhar. E eu vi e me deparei com essa casa, que ela tava extremamente abandonada, parecia, tipo, sei lá. Na verdade, eu pensei que essa casa era uma indústria, tipo, uma fábrica, porque ela era muito grande, vista de fora. E ela era toda cheia de mato, um matagal, assim, que você não via o que era. Tipo, não sei se era uma casa, se era uma loja, uma fábrica. E aí, meu corretor, tanto que nem tava no radar dele de imóveis, eu falei, cara, isso daí tá vendendo? Tipo, o que é isso? Fiquei encucada. E aí, tem uma guarita aqui na minha rua, que tinha um cara, que ele é tipo, né, o segurança da rua ali e tal. E ele virou, cara, vocês estão querendo olhar a casa? Eu falei, é uma casa? Aí eu, sim, tipo, tá vendendo? Como é que é? Tá alugando? O que é isso e tal? Não, eu tenho a chave, você quer olhar? E ele tinha a chave do imóvel para quem se interessasse em olhar a casa, porque ele iria ganhar, tipo assim, como já tava muitos anos ali, ele iria ganhar uma comissão, entendeu? O dono da casa deixou a chave lá, falou, um dia que aparecer algum maluco aí você abre pra eles, aí aconteceu. Porque não tava nem imobiliária essa casa, entendeu? Era meio, tipo, no rolê mesmo do boca a boca. E aí você tomou essa, tipo assim, você tá falando que tava vendo casa e tal, você já tava vendo esse âmbito de ser abandonado? Não, gente, eu olhei, era casa em condomínio, sítio, lote, porque todo mundo comenta isso. Cara, por que você não pegou lote? Eu olhei. Eu olhei lote vago, eu ia construir do zero, eu olhei casa em condomínio, eu olhei apartamento, cobertura. E aí, tipo, eu não sei explicar, acho que é uma parada de ser sente, porque eu tinha olhado, gente, eu acho que era, tipo assim, amigo, mais de 40 imóveis eu olhei, era, tipo, muita coisa, eu tava há anos. E eu queria uma casa que fosse grande, que tinha uma área externa grande,
né, pra gente que grava, enfim, a Sim, minha família bom. também é grande, minha família gosta de festa, eu sempre pensei ali, eu queria ter uma casa que fosse o nosso lazer geral, assim. Aham. Como a gente nunca teve isso na família, eu queria ser a pessoa que pudesse proproporcionar pra Os minha projetos família. você me contou em off aqui, agora eu tô É. entendendo, porque vai ser a casa do entretenimento aqui, se der tudo certo. Se tiver muito dinheiro, entendeu? E aí foi isso, tipo, eu entrei na casa, esse cara abriu a casa pra mim e falei, cara, eu nem tinha virado, assim, na parte da piscina, eu não tinha visto ainda, eu já me apaixonei. Eu senti uma coisa, eu falei, eu não sei explicar, é coisa de outro mundo. Eu assim, entrei, pisei o pé, eu lembro que a minha mãe tava o corretor também, eu falei, cara, é essa casa. Mesmo abandonado, tu Nada, sentiu. eu não tinha visto, eu não tinha entrado dentro da casa, eu não tinha visto a piscina, a área externa, nada. Eu só entrei no portão, olhei assim, de longe, assim, porque da parte que você entra ali, não tem como você ter uma dimensão da parte de dentro da casa. Falei, cara, é essa casa. Quero ver quanto que é, ver o que tá e tal, nanã. E aí que eu falo que é as consequências das merdas que eu fiz e que eu vou no negócio, eu sou muito tipo, vamos fazer. Ai, não sei o que, não vamos pensar no amanhã. E o amanhã sempre chega, mas eu não vou pensar no amanhã, no meu hoje, entendeu? Gostei, frase motivacional essa aí. Pode anotar, na lápide. E aí eu fui e falei com a minha mãe, vamos, e minha mãe ficou muito brava comigo, meu corretor ficou tipo sem entender. E aí ele foi pra luta pra ver se conseguia pegar a casa, enfim, quanto que tava, aquela coisa toda, nananã. Falei, cara, não é uma casa barata, é uma casa que é num bairro bom. Também não acharia uma casa deste tamanho no valor que eu comprei. Então, sim, eu comprei muito mais barata, né? Tá. Muito mais barato, porque é uma casa de 1.000 metros quadrados, 720 metros quadrados de área construída. Loucura, não. Então, uma casa dessa no bairro que é tipo, pronta, habitável, era mais de 2 milhões, Então você entendeu? viu até, vamos dizer assim, cabeça de investimento. É. Falou, pô, aqui é uma oportunidade, vou reformar isso aqui e Sim. consigo até fazer uma grana boa. Eu acho que pelo investimento seria mais inteligente se fosse um investimento mais básico. Tipo assim, vamos reformar de forma que fique habitável, vamos consertar tudo Sim. com recursos e investimentos dos Básicos. mais básicos e tudo, e vamos deixar ela filé no básico. Aí eu não fui pro básico. Eu tô Então, fedendo. Então vamos entrar nessa história. Aí você começou os conteúdos e foi infinito. Tinha E viralizou coisa no assombrado, primeiro, viralizou no primeiro. primeiro. Postei um TikTok, esse primeiro TikTok foi um TikTok de foto, mano. Foram várias fotos, eu ali, comprei uma casa abandonada de 1.000 metros pra reformar. A próxima foto era eu deitada, assim, era tipo bem memezão. Tanto que era tipo muito... Tudo mal, tipo assim, fiz, tirei e postei. Eu deitada, assim, perto da piscina, e a piscina muito podre, porque quando eu peguei a piscina, não que ela não esteja agora, mas, né, tá cuidada, eu até tá cheguei com aqui cloro. perguntando pra ela, cadê a pintura que eu vi que tinha na piscina? Ela tá, mas depende dos olhos da fé que você tá enxergando, né? Tá. Mas aí... Explica. Você Eu postou postei as esses fotos fotos e deu 17 milhões em 24 horas. 17 milhões e 24 horas o carrosselzinho 1 de milhão foto. de likes Que loucura. no TikTok. E aí tu falou, Aí eu acertei. falei, cara, a galera amou minha casa, sabia? Aí eu fui e postei o tour, aí meio que linkado aquela parada do Big Brother, foi quando logo eu anunciei, eu tava uma semana, tipo, longinha, aproveitei o galera falando e falei, cara, vou meter que eu comprei a casa e que finalmente eu tenho uma casa, não é a casa do Big Brother, eu não vou entrar pra casa do Big Brother, mas vou entrar pra minha casa nova, que é a minha casa abandonada. Só pra eu entender e não esquecer essa estratégia, esses 17 milhões foram no TikTok. Foi, Então foi um carrossel de fotos no TikTok. isso. E você postou esse carrossel no Instagram também? Uh-uh. Não? Não. Aí Como é que você começa toma- a minha burrice. Não, mas eu tenho essa dúvida. Como é que você toma essa decisão? Tipo assim, cara, tem um carrossel da casa nova. Não vou anunciar no Instagram, mas vou postar só no TikTok. Eu acho que é isso, sabe? Eu sentia que já tava rolando uma trend na gringa, a galera tava, tipo, muito gravando o daily do seu dia em fotos. Então é meio que um vlog de fotos. Você escrevia a Entendi. narração, tanto que era, a piscina tá podre, mas vamos lá, uhul. Aí a próxima foto era, tipo, eu com o nariz tampado e, tipo, tinha uns mini peixe na piscina também, Uhum. tinha várias coisas. Aí eu, tipo, olha, já temos vida habitável dentro de não sei o quê. Uhum. Então era um vlog em Entendi. foto. Eu sempre Um fotolog. isso, um fotolog. Eu sempre fiz isso, tipo, durante um bom tempo da reforma da casa, eu fiz esse vlog em foto, porque dava muito certo. Até eu senti que não dava mais e eu fui E aí você tá seguir. falando que você estudou, tava vendo a referência gringa. Você tava me zoando que você não fala inglês. Como é que você fica estudando gringo? Eu só fico vendo a imagem lá, mas eu não sei o que eles estão falando. Mas... Nem a legenda você sabe, você só vê lá e Não, fala. se tiver um conteúdo que ele é legendado, tradução, né, Aham. automática, eu vou e leio e fico lendo. Mas assim, se não tiver tradução automática, eu fico assim, me concentro, fico vendo e tentando entender o que eles estão Nada falando. de inglês? O básico, food,
good Como é que morning. pede uma pizza lá Eu nos viajo Estados pra Unidos? fora e me viro, nunca morri, então como pede uma pizza? Can I have please one pizza? Good. Ah, boa, porque você foi pra Dubai Não, também. é porque... Como é que você Não, faz? Dubai aí, meu filho, nem... Porque tudo lá falava arabiano, eu não entendia. Não, mas todos eles falam inglês também. Então, quando eu fui pra Dubai, eu tive um guia. Então, foi um... Ah, salvou. Ele tava lá, Tá. entendeu? No negócio. Mas, assim, dos outros lugares que eu fui mesmo pra fora, tudo eu me virando e eu consigo me virar bem. Eu escrevo, eu tenho um bloco de notas, eu acredito que eu tenho até hoje. Primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu tive uma colega que ela falou assim, cara, pra você pedir qualquer coisa, aprende assim. E ela escreveu bem no brasileirado. Can na have please. E aí eu sempre lia isso ficou na minha cabeça, então pedir qualquer coisa eu consigo. Can I have please Can e tá I resolvido. have please, e hi, e thank you, e good, Good. e nice, e Banheiro, e sabe happy. perguntar pra ir pro banheiro. Restroom, Aí, ó. Tá bem. tá vendo? Tem que É o aprender. verbo to be que a escola não me ensinou, a vida foi me ensinando. O verbo to be. Que eu queria muito... Gente, aí ó, tá vendo um tópico que eu queria entrar aqui nesse podcast, que era o Hum. quê? O verbo to be é o quê? Porque Como eu, assim? estudante de escola pública, estudei o verbo to be, matei algumas aulas? Matei. Mas eu queria saber, porque assim, eu não sei o que é o verbo to be até hoje. Eu não sei se ele é sinônimo, adjetivo, o que é o verbo to be. Ué, Que eu tenho certeza que essa dúvida não é só minha, é da galera de casa Você também. aprendeu a conjugar o verbo to be. Mas o que é o verbo... Que raio é o verbo to be? É um verbo. Você quer saber a tradução da palavra to be? Não, eu quero saber o que é o verbo. O que que é o que que é verbo? Qual o verbo do verbo to be, mano? O to be, o que é o raio do to be, To be entendeu? é... To be é ser. É o verbo ser. Mas... Tá vendo? Nem você Calma sabe, aí, mano. to Você sabe be, falar a inglês e nem isso conjugação. você consegue entender. I want to be, I am... É porque eu queria entender o que eu aprendi na escola, entende? Porque eu não É, sei. é o verbo ser. Ser, eu sou, você é. Então, eu aprendi isso na escola. Na escola, tipo, quando eles ensinam o verbo to be, é tipo... Eu gosto de paçoca. Eu como... Não. É isso? O to be é o verbo ser. Então, to be é a mesma coisa que você aprender a conjugar o verbo ser. Eu sou, você é, nós somos. Entendi. Eu sei, Eu acho só que é que no isso. inglês é mais fácil do que a língua portuguesa, né? Muito mais fácil. Porque não tem essas paradas dos sinônimos, adjetivos e Acento, tal. pretérito mais que perfeito, Aham. imperfeito. Do passado. Que voltou e não volta Uhum. mais. Entendi. Tá, mas Bom, a gente bem foi- esclarecido. Faz um corte desse pra Resolveu? gente, porque a galera da Será que escola essa é uma pública... dúvida? Mano, eu tenho certeza, ninguém aprendeu o verbo to be, mano. E aí não sabe o que é to be. Não sei nem o que eu tava fazendo nessa aula, mano. Por que existe isso, E a gente né? tava no inglês, por quê? Porque você... Ah, tá, você estuda o conteúdo gringo sem saber falar inglês. Sim, Isso é muito maneiro. YouTube, você estuda o YouTube gringo sem falar inglês? estudo. Assisto, fico vendo mímica da boca, É que o MrBeast agora dubla, né? traduzido, né? Mas eu gosto de consumir youtubers gringos que fazem vlogs. Com Eu exemplo. consumia muito Nigel House, né? Ai, Bons Julie, tempos. nossa, imitou alguma coisa? Óbvio. A Bons gente tempos. se imita, entendeu? Mas assim, YouTube é também isso. copia, mas também não faz igual. Mas também eu acho que Isso é é o um bom feeling. ponto. Copia, mas não faz igual. É. Porque tinha uma época ali que a gente tinha muita gente que Não, tinha copiava gente e que fazia copiava igual. suas próprias thumbs, só recortava sua cara eu e sei. colocava outro rosto. Tem Era essa nesse altura nível. aí. Mas eu falo que eu também passei por isso, da galera imitando e, tipo... Não, isso é um bom fazendo, sinal é. no final do dia. Se você tá É. fazendo um negócio bom, as Aham. pessoas vão copiar. Mas eu acho que cada um tem um feeling, mesmo que você copie um conteúdo, tipo, a edição, o feeling da pessoa, Ah, porque eu sim. acho que tudo isso tá no criador. O É, o feeling coração. de, sabe? Até a edição, porque assim, tudo que eu crio, eu penso também. Então a edição é minha, a cabeça, eu tenho hoje uma Isso que eu ia te editora. perguntar, como é que tá essa sua estrutura hoje? Porque Não parece tenho. que... Não tenho. Não tem? Tipo assim, você tá fazendo multiplataforma, fazendo a obra, gravando tudo no tudo e meu tal, rabo, e aí eu você... Tem ninguém? Quem que... Tem uma Tudo editora? euzinha. Tem uma editora que edita YouTube, que é Só. a Aline, minha editora, tá comigo há muito tempo. Ela já pegou meu filho, então hoje eu só consigo, tipo, falar, cara, eu queria fazer uma intro assim, 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 com cena tal, ela já entende minha cabeça, já manda o plau, ela faz. Mas agora, Instagram, TikTok, narrar, cortar bruto, tudo eu. Tudo é você, até hoje. Esses voiceovers todos, você para. Tudo.
Edita no e eu levo CapCut. horas, eu levo dias, e eu quero me matar. E quando chega nessa parte, eu me odeio. E eu fico tipo, gente, alguém me ajuda! E eu surto. Aí eu vou, posto vídeo, graças a Deus deu bom, fico felizaça. Obrigada, time, obrigada, meus seguidores amados. E aí eu esqueço do meu ódio, mas mesmo assim, no outro dia eu vou estar sentindo ódio de novo. E você tá postando com que frequência multiplataforma? Cara, no Quase todo dia. TikTok eu posto quase todo dia. E como é que é essa rotina, então? Você fica editando, você tem que vir pra cá. Não A gente tá hoje tenho aqui gravando rotina também. o podcast. Como é que é Eu o acho dia? eu acho que ele veio pra cá, tipo, pensando que eu era super estrategicamente pensada. Mas você e todo é, porque é o que negócio. eu acabei de falar. Tipo, você Eu tá em tenho várias plataformas. estratégias, eu não Você tenho... tem uma visão. Eu tenho visão. Muita visão. Muita visão. Eu Tá. sou uma pessoa visionária. E isso eu tenho que bater no meu peito. É Eu isso, preciso, que bom. entendeu? Ver essa qualidade em mim. É isso. Mas agora, falou da organização, zero. Tá, mas Sou aí então ruim. fala do teu dia. Por exemplo, você chegou hoje aqui, aí você vai postar um TikTok amanhã. Aí você chega aqui, grava, pensou. Ó, na semana eu penso mais ou menos o que eu vou soltar na semana. Isso aí eu tenho. No começo da No semana você domingo- meio que brainstorma No o que você domingo quer fazer. eu já sei mais ou menos todos os conteúdos que eu quero fazer naquela semana. Aham. E aí também eu tenho uma parada que você não sinalizou que é publi. E isso me leva muito tempo. Então, Verdade. as publicidades, eu penso em publicidades, eu quero fazer um conteúdo legal, por mais que seja um conteúdo orgânico, eu gosto de Sim. publicidade orgânica. Mas eu gosto de criar uma publicidade legal. Você sente que é a publicidade que te move, pelo sentido que, como você tem a entrega pra fazer e você vai postar uma publi, você também pensa, pô, não pode ficar muito tempo vazio. Então você acaba. É exatamente isso, né? Se eu não gosto tivesse de conversar publi- com pessoas que entendem a minha mente. Se não tivesse publi, talvez você não estaria fazendo tanto conteúdo, né? Igor, caraca, velho, dá um toque aqui na minha mão. Obrigada por existir nesse lugar hoje. Eu queria ter mais pessoas pra entender essa mente, mas eu falo, isso é até uma coisa que eu brigo muito com a minha gente, que eu falo assim, cara, se eu fechei uma publi, eu vou ter que fazer 3 conteúdos. Entendi. É Sim. tipo isso a matemática da minha cabeça, porque eu não quero nunca que meu público se canse. Só Eu de ser ver uma tudo. pessoa que só fica postando publi, porque eu ia odiar. Então, sempre voltando naquele princípio que eu penso como uma micro-influenciadora e no meu público, sempre em primeiro lugar, seria Entendi. muito maçante. Eu daria um follow naquela pessoa se ela estivesse só postando publi. Irado, então entendi. Então começa a semana, você pensa lá, tem essa publi pra entregar, aí você já pensa nas outras ideias pra complementar. Começa a semana, aí você vem, grava. Isso. Aí eu vou gravando também. Aí pode ser, mesmo que na semana não tenha publi, aí eu vou pensar em conteúdos legais que eu poderia estar entregando ali nas redes sociais. E aí eu confesso que, assim, a minha maior dificuldade de plataforma é o Instagram. Ele sempre segue sendo a minha plataforma com mais dificuldade. Porque eu tenho um feed muito bom pro Instagram, eu sou bem engajada no Instagram, meus likes, minhas Sim. views são bem boas, elas se mantêm. Mas eu sempre sinto a necessidade de estar sempre querendo alguma coisa. Cara, tá faltando, eu sempre sou a pessoa do tá faltando. Ai, Julie, mas deu 5 milhões, mas não sei o quê. Gente, mas tá faltando, meu público precisa, eles querem mais. Isso tá pouco, e tal, e eu vou, e eu sempre quero mais, e mais, e mais, e mais. E isso é até ruim, porque você cai naquela parada do tipo, nunca tá bom. Mas eu não sei também que eu sinto uma pressão de como a geração hoje em dia se comporta, porque eu sinto que as pessoas são muito imediatas Sim. e elas enjoam muito rápido. Sim. E é o que eu passo atualmente com a minha casa. Aquilo foi um boom. Eu sabia que, com certeza, quando chegasse nesse momento da obra, que é a parte chata, que é a parte estrutural, que é a parte que parece que não tá acontecendo nada e tá acontecendo tudo, a casa tá extremamente diferente. Quando eles assustarem, a casa vai estar pronta, vai ser uma bela de uma transformação. Mas eu Tem um sempre gap soube. de conteúdo aí, né? Eu sempre soube que ia chegar esse momento e que ele ia ser maçante, que as pessoas iriam meio que, tipo, cansar. E aí você meio que cai naquele limbo, tipo, cara, a galera cansou. E aí? Tipo, como eu faço? Porque ainda tem a galera que gosta. Sim. Como eu consigo transformar esse conteúdo que a galera tanto gosta ainda, de forma que ele não fique maçante? Então, reduzir. Então, reduzo um pouco sobre esse assunto e trago outros assuntos ali, tipo, mais do dia a dia, entretenimento, aí vou pra uma coisa mais esporádica e trago o conteúdo, mas sempre, pelo menos uma vez na semana, vai ter um conteúdo da minha casa pra dar uma aquecida. Mas eu acho que é muito de time, eu entendo que o time agora é de não saturar, já está saturado. Então, a mas gente você- segura e espera o momento Não, mas o seu aqui é oportuno. um storytelling, assim, pelo menos eu digo até no YouTube brasileiro. Eu acho que nunca vai ter nada que alguém construiu durante tanto tempo pra ter uma entrega final, igual essa casa, entendeu? Tipo assim, você
A gente tá falando o quê? De 1 ano e meio, quase 2 anos. 2 anos já fez. 2 anos começou a tour lá, você tava com a casa, tanto de vídeo viral, já fez documentário da parada, conteúdo, influencer que visitou aqui, um podcast, tudo. E ainda vamos, sei lá, não sei, você tem previsão de quantos meses pra ficar pronto? Cara, eu tenho fé. Né? A fé, eu acho que ela move tudo do ser humano. Então, essa né? fé é quando? Eu acredito, pela minha fé, que esse ano fica pronto. Mas aí, quando eu falo pronto, eu gosto de sinalizar que seria um pronto, tipo, cru. Sim. Tô falando de piso, pintura e a casa meio que ali, você vai ver ela meio que pronta, assim, numa visão, tipo, cara, isso daqui vai ficar desse jeito. Porque, assim, porta, esquadrilha de vidro, marcenaria, descobri que é uma casa nova. Móveis, tem noção Caraca, pra mobiliar, dinheiro. amigo? Então, mobiliar da onde isso tá vindo aqui. esse dinheiro? Vamos chegar nessa... Por isso que eu falo que eu vivo da fé, porque nem tigrinho eu faço. Então, Certo, assim, tá tudo certo. dinheiro honesto, entendeu? Não teve isso, lavagem, não teve isso. nada. Mas eu falo assim, eu fico zoando que é mais difícil, porque de fato, velho, vamos ser sinceros, se eu tivesse feito casa de aposta, enfim, com certeza minha casa estaria pronta, isso daí é um fato. Estaria paga já, né? Porque eu tô falando de milhões, eu não tô falando de mils, tô falando Sim. de milhões. Então, assim, jogando por alto aqui, se eu tivesse R$1 milhão, essa casa ficava pronta com vidro. Com vidro, incluso. Os móveis, porque eu não tenho nenhuma noção estimativa, assim, do quanto seria pra mobiliar essa casa Tá, toda. só não vamos pular uma parada muito foda que você falou aqui agora. Tipo, você tem na sua consciência que se você tivesse feito casa de aposta, você já teria acabado essa reforma, que é, 1, o seu público pede, então você daria conteúdo pra eles. 2, você teria a sua casa que você quer pronta. Sim. O que te move e consegue te dar tranquilidade de, tipo, você receber propostas de bets de milhões ou de milhares de reais que sejam, bater na sua porta e negar? Como eu é que... acho que eu volto naquele princípio Seu da público. minha base. Porque eu penso que, no final das contas, por mais que seja clichê, que as pessoas de casa pensam, eu acho que óbvio que eu aceitaria, se fosse milhão eu pegaria. Mas eu tenho uma vida na internet. Eu não sou uma pessoa que veio agora, eu não cheguei na internet agora. Por mais que tem muitas pessoas que me conhecem, me acompanhou pela casa, eu tenho uma história muito antes. Você Então, de construiu, anos, né? de mais de 10 anos. Sim. Então eu penso assim, cara, eu meio que colocaria tudo em risco por conta de um sonho que ele poderia ser momentâneo. Então eu penso mais que seria uma coisa momentânea do que uma coisa que me levaria a ter uma construção ao longo prazo. Sim. Então eu acho que a minha matemática é mais ou menos essa. Não, eu gostei de escutar. É porque eu me pego nessa mesma posição, mas às vezes eu vejo que também tem o brasileiro que o cara tá fazendo bet e a galera ama o cara. Entende? Eu acho que é muito relativo. É louco, mas... Mas eu acho que, tipo, eu nem coloco aqui em mérito, tipo, honestidade ou não honestidade, porque eu sei que tem muitas pessoas que consomem casa de aposta, que apostam, Sim. enfim. E eu não tenho nada contra isso, nem quem faz, e nem quem vive, né, assim, até mesmo pessoas que apostam ali no dia a dia, pessoas normais, tirando os influenciadores e artistas, né, que divulgam. Mas eu acho que essa parada, eu acho que é uma coisa meio eu comigo mesma. Sim. Não é Você nem, não se sentiria bem de, tipo, tá apresentando pro seu público quem não joga... É porque eu entrar penso nesse também mundo. nas pessoas sequeladas por Sim. isso, entendeu? E conhecendo pessoas, e principalmente da realidade que eu vim, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu convivi a minha vida inteira, e principalmente dessa realidade de onde eu vim, que eu sei o quanto essas coisas mexem com o sonho de pessoas Sim. dessa realidade, eu acho Você que é prefere muito não. foda. É uma Justo. coisa que você sempre vai mexer com o sonho a vida inteira de uma pessoa que às vezes não tem conhecimento, ela não tem... sabe, ela não tem base pra informações, tomar a decisão ela não sabe, não direito. tem, ela vai Sim. pelo que ela acha e acredita que vai dar certo. Então, conhecendo essas pessoas, estando próximas dessas pessoas e tendo uma vivência com essas pessoas, eu sei que aquilo ali pode ser tudo que elas vão apostar. E que acabar elas- com a vida dela, Exatamente. literalmente. Então, eu não posso ser injusta a esse ponto, sabendo da onde eu vim e as pessoas, como elas agem, como elas fazem, influenciar a isso, Sim. vendendo um falso sonho de uma mudança de vida, porque até você conseguir essa mudança de vida com casa de aposta, você vai ter que investir muito do seu Não, dinheiro. não é bom nem dizer que existe a possibilidade de mudança de vida, né? Ali é um Exato. entretenimento e eu acho que é isso. A galera vai muito nessa... É o que eu falei, hoje eu tinha muita aversão uma época ali a bet, mas hoje meu ponto principal é a forma que é anunciado, a falsa ilusão. Sim. É o que você falou. Não, pra mim não tem problema Eu ter o acho- branding, exato, a marca, exato. na camisa, o que fosse Exato. e tal. Mas eu mostrar que toda vez que eu abro o jogo, o meu dinheiro dobra,
você tá criando uma Isso é- falsa exato. ilusão de que, pô, toda hora eu abro meu Instagram e É vejo isso que alguém me ganhando. pega. É entendeu? exatamente isso que me Exato, pega. Se eu concordo. pudesse fazer uma publicidade de forma honesta Tipo, tá e ali no verdadeira, tobogã, só a logo de uma bet que ela tá Aham. te ajudando no entretenimento do tobogã. fosse um investidor isso. e tal, de forma que eu não precisasse lesionar ninguém, É. tudo Concordo. certo, tranquilo. Mas Pode pintar ele- minha casa, escreve Blaze em cima. NG Cash, pinta a casa de Não, preto, mas faz o a NGCast logo. é do bem, É, calma, entendeu? calma. Não, mas eu tô falando que eu tô jogando agora pra quem Vamos, quiser, você tá querendo uai. buscar Pinta captar de patrocínio. preto e escreve a logo lá. Dá Põe pra na fazer. piscina, entendeu? Vamos conversar depois. Então, Mas vamos é- entender budgets aí, pra gente agora entrar na parte do dinheiro. Eu sempre faço a pergunta do gráfico pizza de como que a pessoa faz grana. E acho que hoje você tem um funil, assim, você faz a grana e, E ela ela vai cai toda toda- pra casa. Né? Shoo! Eu faço a grana e não vejo ela. É. É tipo isso. Então, como é que é hoje dividido? Você que a gente tava conversando muito, de ser engajado em 3 plataformas, tem publi, hoje o TikTok paga AdSense, tem Uhum. AdSense do YouTube. O que é, vamos dizer, desse seu gráfico pizza, a maior parte de geração de receita no mês pra você? O que mais gera? A minha receita maior, eu acho que vai depender muito do mês. Vai depender do que eu isso tem uma- entreguei no canal, do que eu entreguei no TikTok, do que eu entreguei de publi. Tem várias. Então vai ter mês que eu vou, talvez a minha maior receita vai ser de publi. Vai ter mês que a minha maior receita foi de canal. Então, no TikTok, eu acho que eu não cheguei assim a ganhar milhões do como as pessoas pensam e imaginam, né? Tá ainda sendo Porque pouco assim, monetizado. não, vou te dar uma base. Tem vídeo, todos os meus vídeos da casa, não tem nenhum vídeo da minha casa com menos de 3 milhões, ponto. Nenhum. Que O loucura. Flopô tem 3 milhões. E aí eu tenho vídeo de 100 milhões. Eu tenho vídeo de 50 milhões. E Todos sabe acima quanto? de 1 minuto, né? Todos acima Ah, de tá. 1 minuto, Falou. todos monetizados. Mas sabe quantas visualizações foram monetizadas? 20 Ah, milhões. Tem isso. O de 10 100. milhões. De 100 milhões foi monetizado 15 milhões. Tipo assim, então Entendi. Mas eu entendo, porque o TikTok não vai querer me pagar 100 milhões de visualizações. Vocês acham mesmo que eles vão Vai querer querer. fazer isso comigo? Que eles vão me dar toda a monetização de 0,5. E isso também muda, porque o CPM do CPM é TikTok, muito ele mais baixo. ele é variável de acordo com o conteúdo. Ah, é? Ele não Eu é já- fixo igual o do YouTube, assim. Você tem um CPM e ele é É, fixo. o do YouTube também também é é variável, variável, mas só que ele demora já mais. entende o seu canal e aí Sim. fica meio que naquele range. Meio padronizado. O que você tá falando é que, tipo, às vezes você, do dia pra noite, se o conteúdo seu é diferente, É ele... tipo assim, ó, no meu vídeo de 100 milhões no TikTok, de 50 milhões, o meu CPM foi de 0,03 cents. 0,03 cents. Incrível. Que incrível. Só pra você ter uma base. Aí no meu maior eu tive um que foi 0,011. Aham. Não, 0,11. 11, 0,11 11 cents. cents. Dá, tipo, quase R$1. Isso. Mas assim, aí monetiza 1 milhão de views de um vídeo de 20. Então, tipo, é mais ou menos essa matemática. Entendi. Entende? E assim, Então, eu não dizendo tenho medo isso- nenhum de dizer isso, porque as pessoas pensam real que a minha casa se pagou com a monetização de conteúdos que eu fiz. E Não. ela não se pagou nem 3%. Nem 3%. Não, 3%. Isso que eu não tem, tipo, sei lá, metade ela não pagou de volta do que você gastou aqui? Amigo, a gente tá falando de muito dinheiro, então, tipo, eu não sei qual que é a matemática que a galera pensa realmente que você se tira de um mês no Do TikTok. ecossistema, né? Porque eu entendo, sabe? Olhando de fora, vendo as visualizações que eu tenho, a quantidade de Sim. views, realmente você pensa, tipo, caraca, milionário fechou, Mas o pagou a conteúdo casa. da casa não pagou nem, tipo, 50%? Você acha que é, tipo, sei lá, 10%? Amigo, eu vou fazer uma matemática básica pra você. A minha casa, ela foi mais de 1 milhão e 300, né? 1 milhão e 300. Paguei 1 milhão e 400. Eu não vou falar Pra- exatamente, tá. porque eu não Pra vou comprar. saber. Pra comprar. A minha casa, até hoje, não saiu o financiamento. Eu dei 30% de entrada da casa. Então, eu dei aproximadamente, faz a matemática aí, que eu sei que você é bom com isso. 30% de 1 milhão e 200, 400 mil. Isso, dei uns... E nem 400 mil chegou a ser. Foi uns 350 mil que eu dei de entrada. Eu já Só tinha pra juntado começar. antes. Já tinha juntado antes. Da Isso carreira. porque, se eu tivesse o dinheiro que tava na justiça da primeira entrada, da primeira casa, já estaria bem mais tranquila. Tranquilo. Porque eu tenho fé que esse dinheiro vai sair na justiça, eu vou pegar ele e vou conseguir dar uma entrada maior, né? Pra eu conseguir financiar o menos que eu consigo, né? O menos Ficar que eu pouquinho puder. só. Diante disso, eu fui começar uma obra. E a obra aqui já era estimado que eu iria gastar R$1 milhão, mínimo. No começo, porque No a obra começo. sempre, eu já Quando sei eu que peguei o arquiteto... vai aumentando. E calma, PS, 1 milhão quando eu peguei o arquiteto, mas eu já tinha antes iniciado a obra sem arquiteto.
Então, eu já tinha gasto muro, foi 200 mil reais, meu muro. E aí você, então, só que então você tá falando Aí piscina, e tipo, e todas as outras coisas que eu gastei, aí você vai fazer a matemática aí, eu não ganhei, tipo, em monetização da casa, tipo, 500, 600 mil reais. Então, você tá usando seu dinheiro guardado pra investir na casa. Exatamente. Tá gastando Agora o grana dinheiro toda. guardado também não tá tendo, né? É, Então... tá acabando, e aí? E aí, que é isso? A gente vai gravando conteúdo, e vai vivendo pela fé, e vai fazendo publi, e vai se esmagando. E como é que tá essa relação das marcas com as oportunidades? Por exemplo, vamos fazer um ranking aqui das top 3 coisas que foram mais caras até agora na casa. Imagino que a piscina. A piscina foi cara, mas ela nem foi tão cara assim. Porque eu gastei mais ou menos com a minha piscina uns 50, tal. Depois eu tive uns outros ajustes. E eu acho que arredondando, põe uns 65 mil, 70 mil. Aham. E lembrando que se eu tivesse quebrado ela e feito uma do zero, ia ser 200 mil. Papo de 200 mil reais. Então, é porque eu acho que muita gente fala... Eu sempre enfatizo isso, porque na época, quando eu fui reformar essa piscina, eu fui... Meu Deus, massacrada. A casa tá caindo aos pedaços, você vai reformar a piscina. Mas o meu prejuízo, se eu não fizesse isso... Então, foi meio por ordem de prioridade no quesito prejuízo. Porque eu tinha que reformar essa piscina, porque ela já tava muito tempo, já tava meio condenada de estrutura falando. Ficou muito tempo também depois que a gente negociou, tipo, sem água. Então, era água de chuva e vários fatores. Uhum. Então, paguei, né, reformei a piscina. Mas eu acho que até agora, tópicos mais caros que eu fiz aqui foi muro. Muro? Muro. Eu não imaginava Gastou que o muro muito com era... muro? Amigo, porque essa casa, ela não era murada com um muro alto. Era pinguelinhas de concreto, bem antigo. E era 1 metro, meu tamanho, 1,5 metro. Então, foi a época que a galera tava invadindo. Eu comprava material, roubavam, roubaram maçaneta de porta e tudo. Entendi, agora ferro. você fez tipo um bunker mesmo, né? Exato, Você se eu fechou logo falei, aqui. mete muro nisso daí pra ninguém pular, pra não ter esse problema mais. E aí, é isso que eu nem fui ainda na parte de finalização de muro. É o meu muro cru. Mas a gente tá falando de 700 e cacetada de metros quadrados de muro. Mais caro pra fazer o muro em volta pra segurar. E o tobogã, entra nessa lista do top Amigo, 3? tobogã, 60 mil. Caraca, e aí, o tobogã é um tópico sensível na minha vida, que eu tomei um mini calote, até hoje ele não foi finalizado, eles me enrolam, eles falam que vão terminar, eu contratei o tobogã fechado, depois eles falaram que eu não tinha contratado, e aí me entregaram um tobogã aberto e teve que fazer as peças da parte de dentro pra fechar. Gastei com iluminação, porque é um tobogã fechado, com iluminação dentro. E aí, tamo nessa, não tá finalizado. Tá aquilo ali, um elefante branco, não gera entretenimento, não gera nada. Então, aí eu vou perdendo dinheiro. E aí a matemática hoje em dia na minha casa é isso. Tudo que eu tenho de prejuízo... Mas, por exemplo, você não consegue trazer uma marca pra hoje, o tobogã ser da marca, por exemplo? Amigo, mas aí o problema já não é... Olha pra você ver, o tobogã, ele tá pago. O problema é os trabalhadores caloteiros, entendeu? Entendi. Que eu não tenho problema nenhum em falar, porque é o calote que eu tô tomando disso daqui. Triste. Isso sem contar o calote que eu tomei no meu teto, que eu tive pedreiros, né? Enfim, que eu fui chantageada, me roubaram e aquela coisa toda. Cara, tu tá passando uma novela aqui, né? Foi a novela mexicana, porque se fosse uma novela ainda brasileira, ela tem um fim. A mexicana, ela vai rodando, Isso aí. Segundo você, disse que vai acabar no final desse ano. Se eu tiver o dinheiro pra pagar, eu vou. Eu tô preocupado com essa relação do dinheiro aí. Todos estamos. A minha mãe, o meu empreiteiro, ele tá com medo de eu ser a caloteira da vez, mas eu falei, cara, confia em mim que vai dar certo. E eu vou vivendo assim. E por mais que as pessoas pensem que é meme, não é meme. Eu realmente vou vivendo pela fé e vou dando tudo de mim. Entendi. E no final vai dar certo, eu sei. Se eu cheguei até aqui, deu certo dessa forma. Agora, também se Deus largar a mão, eu tô ferrada. Mas, né, vai dar certo. No máximo você faz uma vaquinha, junta online, todo mundo. Eu tô quase correndo pra isso, gente. Eu falo assim, galera de casa, por favor, vamos nessa. Vamos ver esses sonhos se realizando. Eu faço daqui um museu, abro, pago ingresso na entrada. Bota o nome na parede. Eu tô querendo uma coisa assim, escrevo, entendeu? No chão. Bom, mas a gente chegou aí porque a gente tava montando o seu gráfico pizza. Então, só pra entender, o TikTok, mesmo monetizando pra galera entender, quanto por cento, então, é desse gráfico pizza? 10%? 20%? Você faz muita view lá e é monetizado. Ele não representa... Eu faço muitas views e é o que eu falo, a monetização do TikTok, por mais que vai ter vídeos, óbvio, eu já cheguei a tirar em um vídeo, tipo, 20 mil reais em um vídeo do TikTok. Aí dá pra pagar um terço em um vídeo, não. Em um mês. Ah, tá. Não somente em um vídeo.
Um mês. Então, um mês eu tirei 20 mil. E eu acredito que foi o máximo. O máximo. 20 mil, 25 mil. Então o Não, TikTok nem entra o 25. quê? Tipo, 20% do que você faz no mês? 10? Ah, eu colocaria uns 10, amigo. 10. O mais forte é o que você falou, é AdSense e público que fica ali competindo. 45, 45 e 10% TikTok. Eu acho que publi também é uma parada muito... que eu não sei como que as pessoas pensam na matemática, me abrindo aqui 100% realzão. Porque a matemática da publi tem o valor X, né, inteiro, que ele é fechado, mas tem a porcentagem da agência, que é 40%. Então, aí você tem o restante. Desse restante, eu ainda pago o imposto desse restante. Então, ele já foi... eu já tenho que emitir o simples daquilo que já foi repartido e já retirado. Então, você entende? Pra mim, chega menos. A agência pega 40% antes do imposto e tá errado. Amigo, eu não sei como... Eu não sei, nessa empresa agora que eu tô, como que é. Mas eu acredito que do montante... Porque o montante, ele não chega pra mim. Ele já chega o repasse. Entendeu? Tá diluído. Depois, talvez a gente converse em off pra entender esse fluxo aí. Por favor, vamos tá. NG Cash aqui, por favor. Eu vou conversar com a galera lá. Ó, gente, cadê, pelo amor de Deus? O tobogã, ele já tá preto por fora. Já tem um caminho ali. E aqui, não só por fora. Ele vai fechadinho no preto, no black. Vamos conversar sobre isso aí. Blackzada dentro, grafitado, luz. Ele acende no escuro. Você nunca viu meu tobogã. Entendeu? Nem no Beach Park. Então, tipo assim, vamos com calma, que vai ser histórico. Boa. Então, sobre marcas, eu acho que tem um caminho ainda aí inexplorado pra testar. Que eu acho que é o caminho. Mas eu entendo isso que você fala de publi. Publi é uma parada que também não é garantia. O melhor mundo é você ser embaixador, né, de marcas, ao invés de, tipo, cada mês... Ou contratos anuais, né? Contratos fixos. E você tem a sua própria marca, não tem? De roupa? Agora, no caso, agora ela, né, tava fechada. E agora a gente vai reabrir. E aí eu tenho um negócio que vai se abrir agora. Um novo negócio. Não pode porque falar. Não basta obra, não basta uma obra, não basta eu não estar morando em lugar nenhum, porque eu tenho um tanto de casa e ao mesmo tempo eu não tenho casa nenhuma. Não pode dar um spoiler do que vai abrir? Daqui 3 semanas sai esse podcast, já vai ter falado? Será que já vai ter saído, inclusive? Não sei, eu acredito que não. Mas eu tô com um novo empreendimento e ele é de comida. Ele é tipo, entendeu? Eu gosto de comidinhas e tal, bebidinhas. Para por aí, né? O spoiler. Você é legal, eu posso falar mais um pouco. Mas tipo, é mais voltado pra esse meio, assim, pensado também mais no público jovem, enfim, uma coisa que eu gosto. É algo físico ou... Físico e online, E online, exato. Sim. Mas é mais pro ramo alimentício mesmo. E algo local, Belo Horizonte ou Brasil? Belo Horizonte. Vamos começa começar aqui, e aí a ideia é, tipo, né, que vire uma franquia, uma parada assim. Bom. Mas é um negócio, assim, mais nesse ritmo. E aí a loja volta nesse empreendimento. Que aí vira meio tal barra loja. Irado. Então ela ainda tá parada agora. Tá parada. É algo que dá uma margem baixa, mas no final do dia é prazeroso, né? Sim. Tipo assim, porque as pessoas estão vestindo a sua roupa e tal. A gente aprendeu isso muito com a época nossa de merch. Tipo assim... A gente vendeu muito. Só que era tipo assim, a margem era tão... É isso, a margem é muito pequena pra... Eu não sei como é lá fora. Pro gasto de energia. Eu não sei como é lá fora e como era também a sua base de Não, mas lá fora não muda nada. A gente vendia pro brasileiro. Mas aí você fazia tudo no Brasil? Era tudo fábrica do Brasil, saía do Brasil e entregava pro Brasil, entendi. A não ser tipo o Pop Socket e produtos que aí vinha da China e aí ia direto pro Brasil. Sim. Porque a gente estudou depois os gringos. Os gringos, a margem é infinitamente maior. Sim. Logan Paul ficou multimilionário naquela época lá que ele vendia merch. Sim. E a gente, meros mortais brasileiros vendendo no Brasil, não fazia nada. Brasileiro sempre é mais difícil, mais rodado o negócio, né? Mas eu falo isso, tipo, é uma margem pequena, você tem um trabalho muito grande, você precisa ter uma logística muito boa e é muito estressante, porque você tá lidando também com pessoas, o público direto, e hoje em dia eu acho que é mais difícil do que quando eu tava com a loja. Porque eu cheguei até a loja presencial, enfim, por um tempo, depois continuei no online. Mas eu acho que hoje o mundo, ele é muito exigente, principalmente os consumidores e principalmente a geração Z. Então, eles compram querendo ter uma experiência de um box legal, eles querem abrir uma embalagem legal, eles querem ter experiências com produtos, e isso desde a identidade visual até o produto final, quando ele chega na sua casa. Então, eles querem ter uma conexão também sim, com esse produto. E aí eu acho que a gente entra muito nessa equação, tá vendo lá fora também, que é ter o creator ali por trás do negócio. De criar essa história mesmo, tipo, que
se aproxime da marca, que você se sente parte pertencente daquele grupo e eu levo a marca hoje pensando e estruturando tudo que eu estou estruturando para quando lançar, de uma forma que as pessoas se sintam parte daquilo e que se identifique com aquela história. Então, na minha cabeça, tudo hoje em dia você precisa criar uma história e que essa história cative pessoas e que elas se sintam parte daquele enredo. Perfeito, olha uma storyteller divina aí. Boa, então eu sempre pergunto agora o corte viral para daqui 5 anos, que é as suas previsões para o futuro. Eu odeio essa pergunta, velho. Não sei o que vai acontecer. Amanhã, entendeu? Tem muita gente que tem essa ansiedade, né? Eu odeio essa frase, mano. Não, mas 5 anos, ó, por exemplo, 5 anos está pronta a casa. Não, se não tiver pronto, daqui 5 anos Esse corte vai viralizar pra caramba. Eu acho que eu já vou ter sido cancelada em 3 países, Tá. eu vou ter sido linchada na rua. Então, eu acredito sim, daqui 5 anos minha casa vai estar pronta. Vai ter uma estreia dela, vai ter Vai um ter uma evento. estreia, vai ter festa, vai ter um mês de festa, vai ter estourar foguete silencioso sem matar os cachorrinhos, mas vai ter, sabe, tipo assim, eu não sei explicar, mano, é porque Eu vou dar a minha previsão, daqui 5 anos você vai ter feito um evento histórico de internet. Não sei, pensa num número aí, alguma coisa pra gente botar de... Alguma coisa pra gente acertar. Vai ser um recorde? Você vai bater um recorde em alguma área? Será que quando você fizer o tour eu acho que a casa pronta vai ser um recorde. Um recorde aonde? TikTok vai ser o vídeo que vai pegar mais view em 24 horas do Brasil? Eu acho que TikTok, YouTube e Instagram. Nos 3? É. Caraca, bom, essa previsão é boa, hein? Audaciosa, hein? Nos 3, você vai bater o recorde de 24 horas de maior alcance. Sim. Das minhas plataformas, eu vou falar, das minhas próprias redes. Ah, das suas próprias redes? Não, eu tô falando de nível Brasil. Não, eu tô falando de nível Brasil porque das minhas próprias redes vai ser nível Brasil. Então, tipo assim, entendeu? Boa! Pensando na matemática da piscina e do que foi dos outros conteúdos, que foi nível isso. Brasil, foi 5 milhões de views. É isso. E eu confio top em você 1 em alta, top 1 em alta no TikTok, trends do TikTok, assuntos mais falados. Acredito puramente, vai depender do seu build-up final, hein? Eu tô confiando na tua construção. Nossa, e eu tô tentando fazer um negócio assim que vai cativar o brasileiro, entendeu? Da história de vencemos, tinha de tudo pra desistir e chegamos aqui. Isso que eu ia perguntar, boa, agora que a gente tá falando de previsão do futuro, teve algum momento, genuinamente, que você chegou bem próximo de falar assim? Todos os dias. Não. Como assim? Mas de verdade, do fundo do coração. Sério? Todos os dias não é possível? Todo dia você acorda? Todo dia que eu chego aqui... Não, eu acordo legal. Cheguei e falei, puta merda, que eu fiz a minha vida. Mas eu acho que é isso, você fica meio ansioso e como demora, é um processo... Eu entro um pouco até na pilha da galera que fica nessa ansiedade, que tá do outro lado da câmera, querendo ver pronto, sem entender os processos que estão acontecendo aqui. Porque eu acho que quando você tá aqui mesmo no dia a dia, você começa a ver os problemas, as coisas, que realmente depende de grana, eu fico zoando, enfim... Mas muito dinheiro, cara. Dinheiro, você falando aqui, eu tô falando entendendo. aqui tipo que assim, hoje eu precisaria aqui de uns 600 mil reais livre. Pra estar pagando grana. coisas que eu já tô fazendo. Então, tipo assim, sendo sincera, nesse fluxo, assim, de pensamento, você fica meio, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que ai, vamos vender? Não era melhor realmente já estar mudando? Porque por mais que as pessoas de casa tenham ansiedade pra ver essa casa pronta, a minha maior ansiedade também é mudar. Então, é o que eu falo, né? As pessoas pensam que eu tô enrolando, mas eu sou a pessoa mais interessada em ver isso daqui pronto, porque eu preciso me mudar. Eu quero ter a minha sensação de ter minha casa pronta e me mudar, porque até hoje, amigo, tipo, eu saí da casa dos meus pais, eu tive a casa alugada que era de gravação, eu fiquei só 1 ano lá. E até então eu fico perambolando e rodando por vários lugares sem ter o meu próprio canto, sem ter o meu próprio cenário. Eu não tenho o meu cenário, eu não sinto que as pessoas se sentem pertencentes da onde eu tô. Aí eu tô na casa do meu namorado, aí eu tô na casa de São Paulo, aí eu tô aqui no apartamento, mas ao mesmo tempo eu não tenho o meu lugar, o meu canto. E eu fico ali naquela ansiedade, também fico brigando comigo mesmo, tipo, por que eu fiz isso? Você já poderia ter mudado. E aí depois eu trago tudo de volta e falo, não, mas é isso, tinha que ser que eu falo, nessa altura do campeonato hoje você já entende que, tipo, agora tá na trilha final. Eu falo, cara, não tem como. Talvez pode ser que eu termine de fazer essa casa e venda no outro dia também. Caraca, vai ter um leilão. Aí não, leilão. Fazer o dinheiro de volta. Segundo os projetos que você me falou e me mostrou, o negócio vai ficar bizarro aqui. E eu acho que as pessoas não têm noção. Do que acho que eles não imaginam a proporção do que é aqui realmente o potencial de quando essa casa tiver. Se você entregar isso mesmo, da casa que você me mostrou só hoje, eu tenho certeza que você vai bater os 3 recordes, mas
Vamos ver, qual mais uma previsão? Ainda tem isso, né? Você tem que alimentar a expectativa de quem tá assistindo. Sim. Não basta a sua expectativa. E tem que sustentar até lá, até chegar lá. E é difícil Vai sustentar. dar bom. Mais alguma previsão? Eu acho que eu quero estar casada, Isso que eu ia acredito falar. que sim, né? Tomara. Filhos, 5 anos? Ah, amigo, vamos estar falando só do casamento, gente? Vocês são muito assim, ó. Não, também... Entendeu? Já, entendeu? Vamos com calma. Mas eu acredito que eu vou estar casada, ou pelo menos no trâmite do meu casamento. Daqui 5 anos, no trâmite do casamento? É porque eu não sei quanto tempo, é porque eu quero um casamento também, tipo, tão... Tá vendo? Pô, se você ficar botando no mesmo sarrafo da casa aqui, você não vai casar tão cedo. Tá vendo? Eu fico tipo, tá, tudo bem. É porque eu queria casar 3 vezes. Então, tipo... 3 vezes? Eu queria. Queria que fosse, tipo, uma coisa mais... eu quero casar muito na igreja, então eu quero ter o casamento da igreja, também quero ter o casamento que é a cerimônia que você faz num lugar muito legal. Eu queria um lugar bem exóticozão. E aí eu também queria... tipo, aí mais midiático, entendeu? Tipo, no então, sentido calma aí, assim, são 2 low-keys, que é... Perdão, a tradução low-keys, mano. Sério, que vontade de agredir, velho. Fala aí, qual a palavra em português pra algo... tipo, mais sem ninguém, offzão, off. né? Off em inglês também. Que merda, mano. O que estão fazendo com o nosso Brasil, velho? Tá, então mais em off. Eu não digo nem off, porque tudo isso eu vou gravar, Sim. mano. Eu me conhecendo como gente, né? Como Vai ser ser humano que conteúdo. sou. Eu quero muito que as pessoas estejam próximas a mim nesse momento, que eu sinto que vai ser muito especial. Mas eu acho que é isso, tipo... Eu acho que é mais realizações pessoais. Porque Entendi. eu quero ter esse momento na igreja, e a igreja vai ser super íntimo. Então, eu acredito que vai só, tipo, literalmente... Família e a família, né, do meu namorado. E o outro que seria uma cerimônia. E talvez eu vou pensar, talvez até lá eu reduza pelos custos. Reduza, porque eu sei que casamento é caro, e pensando Isso é a pessoa que tava falando uns minutos atrás que não pensa no amanhã. Tá lá já com o projeto de 3 casamentos, talvez eu vou reduzir. Eu acho que talvez lá pra frente eu coloque só 2. O da igreja pros íntimos e logo esse, que é a cerimônia num lugar nômade. Eu já chamo a galera da internet também, os meus o que faz mais sentido. E 5 anos, então, não filho ainda. Vai estar acabando a casa? Eu não sei, eu acredito que não. Não. 5 anos, eu vou estar com quantos? Não vamos Você não fazer matemática. Você não quiser abrir a tua idade. Velha já, gente. Mas a gente é do mesmo ano. Pra internet eu preciso ter 20 ainda, velho. Eu sou uma adolescente. A gente tá ficando velho. Eu tô fazendo podcast com o Enaldinho. Eu acho que eu tô com síndrome de Peter Pan já, entendeu? O Enaldinho fala comigo também, a gente tá ficando velho. Tá, velho. A gente é de uma geração antes, então calma, a gente já tem mais de 26. Então... Isso é loucura. Tá vindo a galera de 18 anos, TikTok. Daqui a pouco me parto, daqui a pouco eu tô gaga, já não tem disposição pra ficar pulando da sacada e pular na piscina, fazer vídeos extraordinários, ficar virando então, por isso à noite. que tem que ter deixar os filhos viverem essa experiência. Igor, bom você quer ter filho, passar o Igor? bastão. Eu tô sentindo que você já queria ter uns 3 agora, não sei se é querendo extrair um corte que a gente vai lembrar lá na frente e vai olhar, ela deu a call. Ou então eu menti, enganei, fiz tudo errado. Ou vai ser certo, se daqui 5 anos a gente vai voltar e falar, lá, ela falou que não ia ter filho. Ou pode ser que esteja tudo ao contrário, né? Tipo, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Espero que pelo menos a casa tenha dado certo. A casa, sim, e é isso. Me põe aí também que eu vou estar rica, sem precisar ficar me matando tanto, entendeu? Já quero estar num nível, assim, não preciso de ficar pensando demais na matemática. Acho que isso nunca vai acontecer, porque eu sempre vou estar sendo a pessoa da frente pensando. Mas você tá pensando em matemática hoje em dia? Claro que não, mano. É por isso que eu tô aqui ainda. Será que se eu estivesse pensando na matemática... Aí seria a solução? Mas eu penso, mas eu acho que eu tenho que ser mais friamente calculista nessa parte, entendeu? Você tem alguém no financeiro que ajuda ou é você? Tem a minha mãe que cuida do meu financeiro, graças a Deus, senão nem casa eu acho que eu tinha. Mas... Eu falo assim, zoando, mas é porque eu sou uma pessoa igual eu falo, né? Eu penso muito no conteúdo. Então, pra gastar pra conteúdo, cara, eu não vou ligar. Mas eu acho que eu não me considero uma pessoa consumista, tipo, em questões de coisas fútil e coisas assim da vida. Mas... Eu não sei, eu acho que a minha mãe estando nesse lugar, assim, que ela me ajuda muito, eu acho que é uma pessoa mais, né? Ela também é formada nisso, em administração, então acho que ela tem o pezinho mais no chão, eu já não tenho. A gente comentou, acho que foi antes do podcast, né? Que tem o lado da pessoa criativa, que é muito difícil de ter o racional. Então você precisa ter um braço direito de alguém que tá ali equilibrando. É muito disso, a gente que é muito criativa, a gente não é tão racional, né? É difícil ter os dois. Você consegue até ser racional, só que aí você vai perder um pouco o seu lado criativo, entendeu? Exatamente, e eu prezo muito... Exato, você falou o meu ponto da vida, que eu acho que muitas pessoas próximas a mim não vão me entender. Eu sempre vou priorizar o meu lado criativo, e por mais que eu vou ter que ter um pouco de pé no chão,
Mas eu sinto que quando eu tenho muito o pé no chão, eu deixo de fazer Isso. o meu lado A visão criativo. do que você tem. Por isso que é bom uma pessoa racional do lado, mas que te dá o espaço de ser criativo, trabalhar com você. Porque também vai ter a pessoa que vai falar, Sim. não dá, não tem como Aham, fazer, e aí acabou o você sonho e parou. Aham. Entendeu? Acho que esse equilíbrio é essencial. Pô, mas nenhuma previsão pro futuro? Acabou sim. Casa, espero que eu esteja deitada na minha banheira, nadando na minha Nessa piscina. casa. Será que nessa casa? Daqui a 5 anos você acha é que, muita tipo, coisa, você já né? terminou essa casa, já viveu uns 2, 3 anos nela. Ah, eu acho que... Você vendeu ela e já tá Cara, numa nova? Ai, nossa, não sei. Tá vendo? É muito difícil falar, né? Porque eu acredito que eu devo ficar um bom tempo nessa casa. Acho Mas que tem aí que pensa, se eu aproveitar. tivesse filho, será que eu estaria nessa mesma Pô, casa? essa casa vai ser Eu um parque construí, de... um parque de diversão. Exato. Então eu acho que ok. Mas não sei. Eu acho que essa casa aqui é pra você morar uns 5 anos, pelo menos, Por não? favor, pelo sofrimento que eu tô tendo, tem Porra. que morar pelo menos uns 15. Exato. Mas eu acho que é isso, a vida muda muito rápido. Em um ano, na nossa tudo pode geração mudar. e- Principalmente pelo que a gente faz e como a gente é. Eu Sim. posso estar em outro país, eu posso estar em outra cidade, eu posso ter... não sei, eu posso ter tudo. E também posso não ter nada. E assim a gente acaba. Muito obrigado por ter me recebido aqui. Finalmente saiu pra galera entender, sei lá. Acho que era um dos primeiros backstages que ia ter. Sim. Você topou logo no comecinho, muito agradecido. Aí eu tava vindo pra cá, o voo foi cancelado, aí não consegui. Deu uma treta. Aí Tá só... vendo? Aqui é sempre um pouco mais difícil. Envolveu a casa, envolveu essa atmosfera, o uma negócio energia. fica mais, entendeu? Mas muito obrigado e que bom que deu certo. Deu certo, amigo. E vamos acompanhar a saga. Espero estar aqui no dia da estreia pra Por ver favor, como é que e vai ficar. esse ano vamos ter documentário parte 2. Ah, vai lançar o documentário parte 2. Então anuncia aí, não tem a data E é isso, ainda. a expectativa é de estar em algum streamer, não posso dar spoiler, mas Forte. teremos. Primeiro sai no YouTube pra galera entender. Vou deixar o link na descrição também pra Tá. assistir. Foi parceria com o YouTube, não foi? a gente fez no Membros, Aham. e aí ele ficou, né, tipo, privado, enfim. E também lancei no TikTok Séries, que era uma coisa nova que tinha vindo, e a gente fez também no TikTok Séries, que deu super certo, foi muito legal. E aí é isso, pra esse ano a gente tá aí pra No lançar no streaming. streaming. E Irado. aí eu acho que vai ser ainda mais impactante do que a primeira temporada do documentário, porque eu acho que vai relatar mais essas coisas que eu Sim. acabo não falando expostamente, né? Irado. E tudo que aconteceu, que são muitas coisas. Já tá sendo gravado? Já. Então, boa. É bom. Deixar todos os links da Júlia na descrição pra vocês acompanharem, saber quando vai sair. E é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, comenta o próximo convidado e até domingo que vem. Valeu!